bem-vinda, Lívia. Muito bom tê-la conosco neste momento. A palavra está com você. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês nesse evento. Estou aqui curtindo desde o início, muito feliz com essa programação excelente, podendo ouvir os comentários do Eugênio de uma maneira assim brilhante, fazendo a gente refletir sobre tantas coisas, e espero poder trazer alguns elementos a mais para essa reflexão do dia de hoje. Mais uma vez agradeço a oportunidade, Gabi Cancherini, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E então, nos próximos minutos, a gente vai falar sobre a reinvenção das profissões na era do compartilhamento. A ideia é entender um pouco desse movimento, né? Entender que a gente está hoje no que a gente chama dessa era exponencial, né? Eu vou trazer ao longo da minha fala muitas referências, 20 minutos, não vai dar para a gente aprofundar muito, mas eu vou deixar muitas referências para que os colegas possam depois buscar, né? E a gente olhar que, de fato, as eras estão encurtando cada vez mais, né? As gerações estão ficando muito, muito curtas, porque a velocidade das mudanças ela é muito alta ultimamente. Entender esse cenário dessas revoluções que foram acontecendo ao longo desses momentos da humanidade é fundamental para a gente falar sobre essa temática, né? Aqui o Yuval Harari, como um dos grandes autores aí e pensadores que trazem essas reflexões para a gente, esse é um dos livros dele, que traz um pouco desse cenário e desse contexto. E eu gostaria de trazer uma segunda referência, né? Esse é um professor Marcos Cavalcante, um historiador. Esse é um café filosófico super antigo, ele já tem 9 anos, e é um café filosófico delicioso de assistir. Eu também deixo a referência, que fala sobre a lógica da mudança de trabalho, né? Então, todo esse cenário, todo esse contexto, que lá no passado, na era agrícola, início da era industrial, né, eram regidas pela lei da escassez, de quanto mais eu guardo, mais eu tenho, né, e que a tecnologia, hoje, isso é o que se iguala nas empresas, né, é o que hoje tem nesse contexto de fomentação de trazer essa tecnologia para dentro, incorporar essa tecnologia para dentro da nossa prática. Hoje a gente vive uma outra abordagem, que seria uma abordagem regida pela lei da abundância, né? A gente vive numa era que já passamos da era do conhecimento, hoje a gente vive a era do compartilhamento, e falar dessa lei da abundância, de que quanto eu mais compartilho, mais ganho eu gero, mais riqueza eu gero, né? E aí a gente entra de fato no diferencial de que as pessoas são o que hoje vai fazer com que as empresas se destaquem, né? Enquanto a tecnologia vai igualar as empresas, o diferencial vai estar nas pessoas que compõem essas empresas. E aí entra um terceiro conceito, que humano não é mais recurso, né? A gente não fala mais em recursos humanos. O RH, né, que as áreas de gestão de pessoas estão também transformando até essa questão da nomenclatura, né, porque justamente hoje o ser humano não pode mais ser considerado como um recurso apenas, como parte da infraestrutura das empresas, né, e sim na nossa singularidade, na nossa capacidade de transformar o mundo à nossa volta. Eu parto dessa premissa e vou trazendo, então, alguns outros elementos, entender essa revolução industrial, então, desde lá da primeira revolução industrial, com o advento do vapor, né, da eletricidade na segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial, trazendo a era da computação, mas hoje a gente já fala em quinta revolução industrial, mas basicamente a quarta revolução industrial, que se concentra na era da inteligência, então a capacidade de transformar através de dados, conhecimento, saberes, isso é o que hoje ganha grande destaque no mercado, quando a gente fala em mercado de trabalho. E pensar nessa economia, né, o compartilhamento faz parte dessa economia cada vez mais.
pensar nos maiores exemplos da economia de compartilhamento, né? Então, desde empresas como a Uber, Airbnb, Enjoei, iFood, que vem crescendo através dessa ideia de compartilhar plataformas, compartilhar recursos, né? Pensando numa sustentabilidade global, na necessidade e na possibilidade de trazer mais sustentabilidade para o mundo. A economia de compartilhamento hoje ela é uma realidade muito, muito grande. E a gente precisa estar inserido nesse contexto, entendendo que hoje não basta só ter a informação, né? Se inundar de informação, não faz isso se traduzir em conhecimento. O conhecimento é essa informação aplicada à nossa prática diária, à nossa atividade do dia a dia. E esse é uma das ideias importantes da gente refletir, porque a gente vive num mundo em que, de fato, a gente tem muito à nossa disposição, muitas informações o tempo inteiro. Mas mais importante do que consumir a informação é o que a gente faz com essa informação, para isso se traduzir em ações. Partir para uma terceira premissa de que não dá mais para pensar, né, que a gente é de um jeito e assim seremos. A gente tem que pensar numa premissa de mindset, numa abordagem, né, de crescimento. Então, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode transformar a gente e a nossa vida no que de fato a gente quiser. Quando a gente entende que algo não está bom, a gente pode fazer diferente, né? E essa premissa é fundamental, a Carol Dweck, que trouxe, através do livro Mindset, essa questão do mindset fixo e do mindset de crescimento. Hoje não tem mais espaço para pessoas que fiquem trabalhando em cima desse mindset fixo, que a gente brinca que isso é a síndrome de Gabriela, né, que é uma novela muito antiga, Gabriela Cravo e Canela, e dizia, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não existe mais espaço para isso hoje. Essas pessoas que têm esse mindset fixo são pessoas com baixa autoconsciência, com pessoas de dificuldade de receber feedback, de dar feedback. Então, essas pessoas não têm mais hoje espaço, porque é necessário que a gente entenda que a gente precisa ter curiosidade, que a gente precisa trabalhar o conceito de excelência para cada um de nós, não só na nossa vida profissional, mas na nossa vida, na integralidade dela, né? Não dá mais para desintegrar, dizer, olha, agora eu vou pensar no meu trabalho, agora eu vou pensar na minha vida profissional. Isso tudo está cada vez mais integrado, e esse mindset de crescimento é o que faz a gente vislumbrar as melhorias contínuas em todos os aspectos, né? Não dá para falar de era do compartilhamento sem a gente trazer as implicações do mundo VUCA, que a gente falava até então, no final da década de 80, que surgiu como a caracterização de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas que o Jamais Cássio trouxe, esse futurista recentemente, trouxe essa ideia de que não mais VUCA, hoje nós temos um mundo bunny, um mundo quebradiço, um mundo frágil, um mundo ansioso, que não trabalha com linearidade, que tem uma característica de incompreensibilidade, de ser incompreensível, né? Da gente não conseguir, de fato, entender. Isso se relaciona muito com o VUCA, mas se desdobra como se fosse uma evolução. E quando a gente olha para o que a gente pode trazer de elementos e apoios e sustentação para isso, né? Se ele é frágil, ele vai precisar que a gente trabalhe a nossa capacidade, as nossas potências, as nossas competências e a nossa resiliência, né? Se ele é ansioso, ele vai requerer da gente muita empatia e a atenção plena, né? O mindfulness que vem forte aí, trazendo para a gente muitas ferramentas. Se ele não é linear, ele vai precisar que a gente faça essa análise de contexto e tenha capacidade de se adaptar a ele, né? E se ele é incompreensível, ele vai exigir muita transparência e intuição, e para isso a gente vai ter que cada vez mais mergulhar dentro de nós e entender que
é possível, né, exercermos essas capacidades. E aí a gente entra numa ideia de que hoje a gente, nesse processo evolutivo que em que fizemos parte, né, o ser humano veio evoluindo e hoje a gente vive uma automatização da vida, né? E quando a gente fala dessa vida automatizada, em que a gente está sempre preso a um aparelho, sempre preso, refém ali daquele aparelho, daquela tecnologia, surge um outro contraponto de que na era da robotização o nosso diferencial é ser humano. E pode parecer paradoxal, essa frase pode parecer confusa, mas de fato, se a gente for pensar que a inteligência artificial e toda a automatização e a robotização está vindo para nos apoiar, né, o que diferenciará as pessoas hoje é a capacidade de nós sermos, de fato, humanos e fortalecermos isso dentro de nós. E como que a gente pode fazer isso? Vocês podem me perguntar, tá bom, então o que é ser humano, né, Lívia? Todo mundo é humano. E a gente fala de ser humano na acepção de uma palavra, não com mais profundo significado de ser humano nas nossas capacidades diárias de termos sonhos, de lembrarmos, né, de onde viemos, o que a nossa criança planejava para a gente, que sonhos a gente tem e o que a gente faz para alcançar, né, e quem somos nas nossas relações. Ser humano é, essencialmente, sermos seres sociais. E aí entra o contexto, né, e o aspecto da inteligência relacional, que hoje é uma das competências fundamentais para todos os profissionais. Eu diria que, em especial, os profissionais da saúde, principalmente os profissionais da saúde que lidam em linhas de frente, que trabalham com times, né, é fundamental que a gente trabalhe e desenvolva e treine a nossa inteligência relacional. A gente entender que hoje o relacionamento ele é feito em rede, não tem mais hierarquia daquela maneira como a gente via antes, né? A gente se relaciona fora do trabalho, a gente se relaciona dentro do trabalho, e a gente precisa entender que essas conexões, elas estão muito próximas. Você entra no LinkedIn, você consegue acessar um colega em qualquer lugar do mundo, você tem contato e vê e participa da vida das pessoas no Instagram, no Facebook, mesmo que não sejam pessoas da tua vida pessoal. Então, é muito interessante essa capacidade que a tecnologia nos trouxe de relacionamento em rede. E eu trago uma das também experiências que eu vivi, que talvez seja, para mim, um marco muito importante na minha trajetória profissional, que foi a possibilidade de fazer o treinamento desse curso, que é o Crew Resource Management, que é um treinamento de fatores humanos relacionado à segurança do paciente. Ele foi aplicado no hospital que eu trabalho, através da AMIB, que é a Associação Médica Intensiva Brasileira, é um curso internacional que a AMIB vem desenvolvendo no contexto de segurança do paciente. Eu tive a oportunidade de fazer, junto com a equipe multiprofissional. Esse treinamento traz, basicamente, 5 grandes aspectos relacionados a oportunidades de erro humano, né? Então, os fatores humanos que seriam aí pontos chaves para esse sucesso, né, do trabalho em time, do compartilhamento do dia a dia, e a gente vai passar brevemente por cada tópico desse. Não dá para deixar de falar da comunicação, né, que acho que é o tópico dos 5 mais importantes. Lembrar que comunicação é onde tudo pode dar errado e normalmente dá mesmo, né? Quem nunca foi mal interpretado, quem nunca foi mal entendido em uma forma de se expressar, em uma maneira, ou seja, nas palavras. Pensar que comunicação é um emissor e um receptor, né? Um emissor trazendo uma mensagem e tem por trás disso uma intenção, e um receptor que vai receber essa mensagem e vai ter que traduzir isso num significado. Nosso grande desafio é diminuir o nosso ruído
nessa comunicação e aumentar a nossa capacidade empática para que essa comunicação seja mais assertiva possível, né? E esse acho que é o maior desafio de todos nós, eu diria, da humanidade, que é nos comunicarmos de forma eficiente. A gente normalmente fala demais, né? A gente entende que a comunicação, comunicar-se bem é sobre aprender a falar, fazer uma boa apresentação, ter uma capacidade de falar em público, por exemplo, e de fato é muito mais do que isso. A gente fala em comunicação, principalmente assertiva, quando a gente se conecta com o outro, né? E que desafio é me conectar com cada um de vocês que estão aí espalhados pelo Brasil através de uma apresentação online, mas essa é a grande arte da comunicação, é quando a gente se disponibiliza para conectar-se com o outro. E aí, nesse contexto, a gente costuma ouvir pouco, né? A gente é muito treinado para aprender a expor as nossas ideias, a defender as nossas ideias, e a gente não é treinado para a gente ouvir, para a gente calar no momento certo, né? Então, a gente precisa aprender a fazer esse treinamento dessa escuta ativa, dessa escuta atenta, dessa atenção plena no momento que a gente está se comunicando com o outro, né? E isso envolve conexão, sem dúvida nenhuma. Essa conexão é o que vai permitir que a gente fortaleça muito a nossa comunicação. E um elemento empático, né, a empatia, que hoje está muito na moda, e que daria aí mais uma aula inteira só sobre esse tema, né, é fundamental nesse processo. Eu trago aqui uma matriz, eu gosto muito dessa matriz, da Teresa Wiseman, tem um videozinho super querido que eu sempre passo nas minhas aulas, mas hoje a gente não vai ter tempo para isso. Busquem, por favor, né, esse vídeo no YouTube, que é sobre a comunicação empática e esses elementos fundamentais. Teresa Wiseman é uma enfermeira americana que trouxe os 4 elementos dessa comunicação empática. Então, a gente olhar o mundo, né, e fazer o exercício de distanciamento, de entender que a nossa visão de um mundo não é única, né, de apreciar o nosso comunicante como um ser humano mesmo, né, evitando esse julgamento, evitando partir para esse julgamento, comunicar esse entendimento e valorizar e entender e validar essas emoções. Esses seriam aqui os 4 elementos fundamentais para a gente caminhar para uma comunicação empática. Mas para fazer isso, a gente precisa aprender a lidar com as emoções, e a gente não é treinado também para fazer esse tipo de coisa, que é lidar com as emoções. Como que eu vou fazer quando eu estou atendendo o paciente começa a chorar? Como que eu vou fazer quando o paciente me trata mal? Isso significa também treinamento. E aprender a lidar com as nossas próprias emoções, com a nossa vulnerabilidade, com o que, de fato, nós temos de frágil dentro de nós, e isso também é uma capacidade que a gente pode treinar. Um dos elementos importantes e uma ferramenta muito potente é a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que trouxe para a gente aí um ferramental incrível para a gente fortalecer e treinar isso dentro da gente. Aqui está um exemplo dos 4 passos da comunicação não violenta, descritas pelo Marshall, e aqui ele fala sobre um exemplo de uma mãe que vai falar com o filho, e olha, Canquerini, por acaso o nome do filho é Roberto, hein? Mas isso é uma imagem da internet, eu nem criei essa imagem, não, ela já estava assim. E aí ela fala da observação do sentimento, das necessidades do pedido. Então a mãe fala: Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meia suja debaixo da mesinha e 3 perto da TV, eu fico irritada, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Você poderia colocar suas meias no quarto ou na lavadora? E parece muito simples quando a gente vê e relaciona esses elementos, mas de um modo geral a gente pensaria nessa imagem com uma mãe enlouquecida, enfurecida, gritando: Roberto, eu não aguento mais, você deixa tudo espalhado, né? E fazer essa transição desse entendimento da nossa capacidade de comunicação, isso é transformador, não só no campo profissional, mas na vida de um modo geral.
Lembrar do elemento da liderança, que também é um elemento fundamental. Primeiro, liderar a si mesmo, liderar com as pessoas e não para as pessoas, né? E influenciar e se conectar acima de tudo, colocando aí algumas dessas referências, como o Rancharan e o Pipeline da Liderança, né? o Magaldi com Gestão do Amanhã e o Simon Sinek com Comece pelo Porquê, referências que os colegas, inclusive, que me antecederam já também trouxeram. Então, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de conexão e a gente está falando de direção, né? Acho que são duas ideias muito importantes da gente considerar. E, sem dúvida nenhuma, a colaboração é essa peça-chave para fazer isso tudo acontecer, né? Seria esse último, o quinto elemento, né, de sair da competição para a cooperação e, de fato, essa colaboração existir. As descobertas na pandemia uniram muitos grupos de pesquisa no mundo inteiro, isso é um dos exemplos de economia compartilhada e de fato, exercício colaborativo, né, tendo ganhos imensos, e a consciência situacional e a visão sistêmica, que seria um aspecto também importante e talvez o mais difícil de ser treinado, que é a nossa capacidade de se antever as dificuldades, de identificar elementos que estão distantes, de identificar risco, de fazer gerenciamento desse risco, de entender as sutilezas, muitas vezes, da comunicação, essa consciência situacional e essa visão sistêmica hoje talvez seja também um dos grandes desafios para a nossa atuação profissional. E lembrar que medicamento não é fim, né? O medicamento ele é só um meio para a gente trazer esse cuidado. Então, a gente fala de visão sistêmica, mas eu traria aqui para vocês a ideia de uma atuação sistêmica, do farmacêutico integrado com todos os personagens do cuidado, né? O farmacêutico integrado com os sistemas e os times de tecnologia para pensar a tecnologia a nosso favor, da maneira que mais nos ajuste, né? E não os times de tecnologia sem o know-how da assistência, desenhando para nós soluções, que a gente já viu que isso não funciona, né? E todo o contato com esse paciente, que de paciente não tem nada, ele é muito impaciente, né? Ele na maioria das vezes, ele tem muito pouca paciência, mas essa pessoa que a gente se coloca a cuidar, que a gente tenha essa capacidade de fazer a atuação sistêmica junto com esse time e junto com esse paciente. E a tomada de decisão, nesse contexto, vai ser uma consequência. Se a gente conseguir trabalhar todos esses aspectos, a gente vai ter confiança e segurança em nós mesmos para assumir os riscos que o Eugênio trouxe na discussão. Como a gente tem medo de assumir risco, né? E a gente precisa assumir o risco junto com o time. Quando a gente faz uma administração de um medicamento que não deveria ser feito por um determinado dispositivo, mas a gente não tem outra opção, isso é assumir risco, por exemplo, né? Quando a gente busca soluções e a gente não tem a melhor maneira de fazer, né, o padrão ouro de executar uma ação, mas a gente vai fazer da melhor maneira que a gente vai conseguir fazer, isso é tomada de decisão, isso é assumir riscos, né? E a gente faz isso o tempo inteiro, mas a gente às vezes não entende isso como uma tomada de decisão. E por fim, a resiliência como um papel-chave aí para fortalecer toda essa era de compartilhamento, porque a gente compartilha também, né, os ganhos, mas a gente também compartilha as dificuldades. E eu acho que uma ideia fundamental que eu carrego e que aprendi nesses anos estudando esses assuntos, que a gente tem muito a ideia de resiliência como uma capacidade de resistência, né? E a resistência é a capacidade do sistema se manter inalterado após uma perturbação. E a resiliência é a capacidade de recuperação de um sistema após uma mudança promovida por uma determinada perturbação. E eu não tenho dúvida que a gente é muito mais resiliente do que resistente, porque a gente muda a cada momento, cada situação que a gente enfrenta não deixa a gente ser a mesma pessoa, é transformador para cada um de nós,
né? E o Sean Archer e a Michelle Gillian publicaram esse artigo na Harvard Business Review, que depois foi para esse livro, recentemente publicado, que a resiliência é como a gente se recarrega e não o quanto a gente resiste, né? Então, a gente entender como a gente vai fazer essas recargas, isso é fundamental, né? É muito importante a gente identificar esses momentos de recarga, de estarmos conectados aos nossos propósitos, né? De formas de nos retroalimentarmos. Eu não tenho dúvida que isso faz muita diferença. E a pandemia, a gente aprendeu muito a superar muitas dificuldades, a gente aprendeu, acima de tudo, a trabalhar em conjunto e a compartilhar todas as dores, né, e todas as superações e os sucessos que a gente teve nos desafios diários. Para não concluir, né, quem voa junto voa mais e mais alto. Eu gostaria de fechar com essa ideia, porque, sem dúvida nenhuma, falar da era do compartilhamento é falar de uma transformação profunda aí nas nossas formações como profissionais farmacêuticos, e que bom ser farmacêutica para poder estar aqui, né, e ter uma jornada farmacêutica, uma formação farmacêutica, para poder compartilhar e entender o quanto a gente precisa se transformar a cada dia. Muito obrigada mais uma vez, deixo o meu contato e fico aqui à disposição para a discussão. Grande, Lívia, muito obrigado pela tua fala, muito engrandecedora. Vamos chamar, então, o farmacêutico Eugênio Neves para fazer o comentário em cima da tua fala e depois a gente faz uma interação aqui com o nosso público. Bom, Lívia, em primeiro lugar, eu quero dizer do imenso prazer que é estar compartilhando esse momento aqui contigo, é uma honra também. E queria deixar claro para o pessoal aí que nós não combinamos as palestras, tá? Nem os comentários. Então, a gente está alinhado, eu acho que isso é uma coisa interessante, porque eu acho que chegou o momento da farmácia e dos farmacêuticos discutirem realmente essa questão do compartilhamento, da necessidade de compartilhar suas dores, seus saberes e suas práticas. Eu adorei o nome Síndrome de Gabriela, eu acho que é uma síntese muito precisa daquilo que a gente vinha sendo como profissão, e acho que continua sendo muita parte da profissão, que sempre foi assim, sempre que continua sendo assim e vai ser sempre assim. E esse mundo, esse é um mundo da resistência, né? O mundo que quebra. E aí lembro muito uma palavra que uma vez eu li numa farmacopeia, eu estava lendo alguma coisa e eu li uma palavra que a palavra era friável. E eu não sabia o que era. Eu acho que estava numa descrição de uma determinada substância numa farmacopeia friável. E aí o quebradiço. E eu acho que é isso. Nós vivemos quebradiço, que pode ser transformado em pó. Então, era uma característica da substância. Então, nós vivemos nesse mundo, é um mundo que as coisas estão, que as evidências, as evidências não, as certezas estão se esfarelando. E, ao mesmo tempo, é um mundo frágil. E aí eu chamaria a atenção do mundo frágil do conceito aquele do Taleb, dos cisnes negros, dos eventos de cauda, dos eventos não estatisticamente significantes, mas que acabam mudando muitas coisas e que precisam ser considerados. Eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo, é um mundo em que esses eventos cada vez mais menos, digamos assim, cada vez mais fora dos 2 graus, 2 desvios padrões para fora, estão se tornando cada vez mais comuns. E aí, em cima disso, da friabilidade e da questão da fragilidade, eu queria trazer para a nossa reflexão uma coisa que a nossa profissão, e assim, aí quando eu falo disso, eu falo da imensa maioria que está trabalhando na farmácia, numa farmácia que não é sua frequentemente, essas pessoas são muito sós.
né? Ele não tem, em geral, muitas vezes é ele sozinho, como elemento profissional dentro da farmácia, que conta com um conjunto de profissionais que estão com ele, que não tem a mesma formação e frequentemente não tem o mesmo propósito naquele momento e naquele lugar. E aí ele tem muita dificuldade de se adaptar a esse ambiente que eu considero hostil e acaba se adaptando, né? Ele acaba fazendo vista grossa e isso causa muito problema para ele, inclusive psicológico, como eu abordei ali na primeira palestra. E aí, em cima disso, a gente começa a usar o Zap, e só para lembrar, assim, compartilhar não é usar o Zap, né? Eu acho que a gente precisa caminhar um pouco mais no sentido de que nós precisamos incorporar tecnologia, como você disse, incorporar tecnologia ao nosso trabalho para criar espaços compartilhados de trabalho e de reflexão e de compartilhamento, né, que nos permitam uma atuação mais orgânica como profissão. E aí, de novo, eu sei que eu estou me estendendo um pouco demais aqui, mas nós sempre fomos uma profissão que abraçou as tecnologias. Nós fomos pioneiros absolutos, tanto lá na época do vapor, da eletricidade, mas quando entrou a parte da computação, da inteligência artificial, nós começamos a patinar, né? Nós temos mais dificuldade nessa profissão. Então, essa revolução tecnológica, ao contrário das anteriores, nós não conseguimos nos incorporar. E eu acho que este seria o momento de a gente fazer uma reflexão coletiva muito calcada em cima do compartilhamento, de que o compartilhamento no século XXI só acontece com tecnologia, né? Então, eu gostaria de uma reflexão sua a respeito disso. Será que nós conseguimos gerar esse impulso da profissão por meio do compartilhamento, usando tecnologias para compartilhar mais? Porque eu temo que a gente deixe porque dessa vez não é um bonde, é um trem-bala que vai partir. E a gente pode perder chegar tarde na estação. Uma reflexão, Lívia. Caramba, Eugênio, que difícil, né? Acho que enquanto você falava sobre esses elementos, né, essa questão da friabilidade, acho que hoje a gente está mais para um comprimido sublingual do que para um comprimido revestido, né? Se a gente for pensar aí na nossa ideia farmacêutica. De fato, a gente faz assim com a mão e a gente quebra. Essa ideia da vulnerabilidade, o quanto a gente tem pouca identidade enquanto profissão, né? Eu acho que falar de compartilhamento, eu acho que ele é muito mais uma coisa de dentro para fora, né? A gente pode compartilhar não é só no Zap, mas também no Zap. Não é estar no Zap em grupo de WhatsApp que isso vai significar compartilhamento, mas fazer parte das entidades, das sociedades. Eu sempre trago muito nas minhas falas, eu acho que na minha formação eu tive a capacidade e a experiência, a oportunidade de vivenciar isso, desde de participação no diretório acadêmico, o quanto isso era importante para trazer elementos de fato do que a gente está falando aqui agora, de visão mais ampliada, de troca, de fazer essa integração, né, de fazer a busca da identidade profissional, e eu acho que a gente faz pouco isso no dia a dia, a gente traz pouco, a gente vive muito ali automatizado, operacional, a gente não reflete, né? E isso leva a um estado de solidão, sem dúvida nenhuma. Mas acho que eu enfatizaria, pensando em como eu saio desse estado, criar as oportunidades de compartilhar as experiências com os colegas, né? Então, se eu trabalho sozinho, em que entidade, em que grupo de trabalho, em que maneira que eu vou me integrar e que eu vou me sentir parte, que eu vou... talvez não seja tão rápido quanto a gente gostaria, mas é uma das formas que eu acho que seja mais efetiva, né? Quando a gente fala
dessa capacidade do farmacêutico entender que ele tem que ser uma liderança dentro, por exemplo, dessa farmácia. Para ele entender isso, ele precisa ter hoje uma formação que o leve para isso, que traga a importância. Eu acho que são eventos como esse que a gente está aqui, como evento de ontem, lá do Sindiótipa, são sempre congressos, são sempre oportunidades muito importantes, e ver esses temas surgirem nesses eventos, acho que já é bastante coisa, acho que já é muito legal conseguir ver que a gente também está correndo atrás desse tempo perdido. Bom, obrigado, Lívia. Foi um prazer estar contigo aqui. Muito obrigada a você, que prazer, que prazer. Me lembro de você lá, aqui no Sírio, nos projetos de nomenclatura. Do PROAD. Muito bacana. Do PROAD, que delícia, muito bom mesmo, muito bom. Que bacana! Então se conhecem, Eugênio e Lívia, ótimo! Deixa eu citar uma frase da Jéssica Maria Santana Freitas de Oliveira, do Maranhão. Ela, gratidão por esse momento, Lívia. Obrigada por compartilhar esse momento conosco. Sem dúvidas, acendeu uma lâmpada aqui dentro. Olha que bacana um evento como o SDF 2021 pode trazer para todos que estão assistindo. E pensando nessa lâmpada, né, Lívia, como que todos esses exemplos que tu trouxe sobre as perspectivas do compartilhamento e do aprendizado contribuíram e vêm contribuindo na tua trajetória profissional? Vamos acender mais lâmpadas aí desses profissionais que estão nos assistindo. Acho que pensando um pouco na trajetória, né, Gabi, é muito interessante, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que a questão do compartilhamento, ela está ligada ao meu propósito, né, eu ainda venho nessa busca, tentando, até na palestra anterior, como é que a gente identifica, eu estou nesse momento aí, de tentar dar clareza a esse propósito, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que estar junto, fazer junto, compartilhar o que eu ouvi, que me tocou, o que eu aprendi, que eu acho que faz diferença, isso sempre teve muito intrínseco na minha atuação. E durante toda essa jornada, né, poder fazer parte de conselhos, fazer parte e atuação como referência, de construção dessa referência dentro dos conselhos, acho que foi uma das coisas muito importantes, né, e que me deram muito, não só conselhos, né, mas o conselho desde o Rio, na época quando eu trabalhava ainda no Rio, mas depois mais fortemente no grupo técnico de farmácia clínica no Conselho de São Paulo, atuação nas entidades como SBRAF, a Braspen, né, que é a Sociedade Brasileira de Terapia Nutricional e Enteral, a própria AMIB, na qual fui representante do Departamento de Farmácia durante alguns anos, me abriram muitas portas e muita oportunidade de me relacionar com outras pessoas de outros estados, outras pessoas de outras realidades, né? Para mim, como era importante ouvir, mas você está falando isso porque você trabalha no Sírio-Libanês, e o Sírio-Libanês tem infraestrutura, e poder trazer essa reflexão, né? De falar, puxa, como que a gente pode fazer mais e melhor, como que a gente pode fortalecer a atuação de quem não tem essa infraestrutura, né? Como levar para dentro do próprio Sírio e para a reflexão dos colegas que muitas vezes não tiveram outras experiências profissionais e que estão muito acostumados com aquela infraestrutura, a realidade do mundo lá fora. Eu acho que esses são grandes exemplos de como, na minha trajetória, o compartilhamento sempre fez muito parte, né? E o quanto eu venho fazendo muitos queridos amigos ao longo dessa jornada, de pessoas, umas mais próximas, outras mais distantes, mas de profunda admiração, né, e compartilhamento desse caminho farmacêutico. Fico muito feliz, acho que eu enfatizaria essas características, né? E hoje, acima de tudo, na coordenação de um grupo, como é desafiador, Gabi, trazer isso para a ponta, né? Fazer isso como equipe, trazer isso para a premissa de relacionamento dentro do time, né?
como que a gente precisa fazer isso todo dia, como que a gente faz negociação e influência todo dia, né? Como que a gente promove uma equipe que trabalha junto, integrada, entendendo onde a gente tem que chegar e com um clima de trabalho fantástico. Esse é o meu objetivo. E é um exercício diário, eu aprendo muito com cada um dos meus colegas que convivem comigo, dando a eles espaço para eles me criticarem, para eles me sinalizarem, né, de aprender a falar, errei, achei que eu estava fazendo certo, mas não funcionou, poxa, desculpa, vamos começar. Eu acho que isso também faz parte do compartilhamento e essa humanização nesse contexto, né? Entender que não tem mais espaço para manda quem pode, obedece quem tem juízo, é gestão participativa, é construindo em conjunto, né? Construindo com. Lívia, eu tenho aqui participação do Júlio César Carneiro, do Rio de Janeiro. Como o Eugênio colocou com muita propriedade, o profissional farmacêutico dentro do maior segmento empregatício se sente, de certa forma, isolado em objetivos diferentes. Mas o profissional tem que assumir o compromisso que tem com a sua formação acadêmica, ética e relacionamento com o paciente. Na tua opinião, está faltando um pouco de segurança? Como que o farmacêutico pode fazer para ter o seu papel reconhecido nesse segmento? É muito legal essa fala do Júlio, né? E eu não sei se é exatamente segurança, Júlio, que falta. Eu diria que falta atitude, acima de tudo, vontade. Acho que hoje o maior segmento, né, que seria a atuação em farmácias, é hoje o segmento mais insatisfeito da nossa profissão, do que eu leio nas pesquisas, né? Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de trabalhar em farmácia. A minha construção de carreira foi feita já dentro da faculdade, na época, já para ir para o hospital. Mas eu penso que teria sido muito importante para mim passar por essa experiência. E dando aula, interagindo com os alunos e alunos de pós-graduação, como as pessoas reclamam desse segmento, né? Mas eu acho que é uma reclamação muito passiva, uma reclamação que espera a mudança de fora, né? E não vejo muita ação nesse sentido. Acho que a gente tem aí expoentes de pessoas que movimentam e que fazem ações nesse sentido, mas de um modo geral, pensando na grande massa de colegas que atuam hoje nessa área, eu vejo muito pouco protagonismo e muito pouca atividade mesmo, de não só querer que mude, mas fazer com que a mudança aconteça. E aí, quando a gente quer, né, é interessante esse movimento, quando a gente vai ver na literatura essa questão da vontade e a questão, né, o querer de verdade, é o querer que faz as coisas acontecerem, não que eu vou ficar esperando alguém fazer para mim. É um incômodo que não foi um incômodo necessário ainda para fazer com que a mudança venha. E aí essa passividade, eu acho que faz muito conta de uma história farmacêutica, da gente, nesse meio, a gente se perdeu em algum momento e acho que a gente está se encontrando agora nesse resgate de cada um entender de fato que o propósito é o paciente, o propósito é a pessoa que a gente pode impactar a vida dela com a nossa atuação. Acho que a hora que a gente entender isso, ninguém segura mais a gente. É verdade. É verdade, Lívia. Tem aqui vários colegas participando, a Cleide Pereira, de Minas Gerais. O evento está agregando muito na nossa trajetória e ensinando como a gente agrega conhecimento, principalmente nesses novos tempos. A Ingrid Seibel, aqui do Rio Grande do Sul, diz: só agradecer essa fala tão leve, um assunto tão importante da nossa querida palestrante Lívia Maria. E a gente tem aqui uma conhecida nossa, uma amiga, Márcia dos Ângeles, dizendo: Lívia, amiga de lutas, viva o MEF. Como o movimento estudantil contribuiu para este
propósito de aprender a conviver e aprender a aprender. Querida Marcinha, colega da UFRJ, sem dúvida o movimento estudantil trouxe muito dessa visão e muito dessa experiência para a minha jornada. Joia. E aí tem, enfim, mais vários participantes aqui elogiando a fala da Lívia. A gente quer agradecer, Lívia, a tua participação. Obrigado mesmo. Uma honra estar aqui dividindo contigo essa manhã. E agradecer também o Eugênio pelos comentários sempre relevantes. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada.